Me permita inicialmente saudá-lo, cumprimentando a CCJ do Senado Federal por mais essa iniciativa de trazer um tema de tanto interesse da sociedade brasileira para essa discussão aberta em audiência pública, com participação, inclusive, do público que assiste a essa sessão. E, ao mesmo tempo, senador Paulo, gostaria de agradecer o convite e a deferência que faz essa casa à Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, oportunizando que eu aqui compareça em representação aos cerca de 16 mil membros do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e do Ministério Público Militar Brasileiro. A nossa entidade, senadora, ela acompanha com muita atenção todas essas alterações legislativas que impactam direta ou indiretamente na vida funcional, na carreira e na atividade dos membros do Ministério Público. E não nos importa exclusivamente acompanhar questões ligadas à discussão de prerrogativas, garantias, direitos, mas também, especialmente, daqueles instrumentos que são postos à disposição do Ministério Público para alcançar e exercer a sua atividade fim. E é nesse ambiente que se coloca esse pacote anticrime, proposto pelo governo federal, e que tem objetivos muito claros de trazer uma maior eficiência para o sistema de justiça criminal, aliás, o desmoralizado sistema de justiça criminal vigente no país, e de criar alguns instrumentos para que se dê efetividade, celeridade, sem o que não é possível reconhecer dignidade pro direito penal do país. E eu gostaria de, antes de entrar, eu gostaria de pensar dois temas para abordar do projeto. Mas, antes de entrar nesses dois temas, eu gostaria de fazer um registro. Porque uma das críticas que se tem feito ao projeto, e a outros projetos que buscam modificar pontualmente algumas questões fundamentais do sistema de justiça criminal, é de que o Brasil tem uma tradição de muito pouco êxito nas reformas pontuais. Essas reformas pontuais, geralmente, dizem os críticos, e com uma certa dose de razão, elas desformam o sistema, tornam a justiça criminal assistêmica, com resultados negativos na sua efetividade. Mas, embora isso tenha um certo fundo de razão, nós não podemos reconhecer que, numa tentativa de alterar alguns pontos, como, por exemplo, a introdução da videoconferência, que é um dos temas sugeridos pelo ministro Moro na reforma que ele propõe nesse pacote anticrime, de medidas que dificultam a concessão de liberdade para criminosos habituais, criminosos profissionais, na alteração das regras da prescrição, que, aliás, foram extremamente tímidas. O projeto, ele simplesmente modifica ou introduz algumas novos casos de interrupção ou suspensão da prescrição. Nós temos que acabar com alguns itens que estão ainda no Código Penal brasileiro relativo à prescrição, como, por exemplo, a prescrição retroativa. Não tem sentido, não tem nenhum país do mundo que reconheça essa forma de cálculo da prescrição. E ela é um instrumento gerador de impunidade reconhecido por todos que operam no sistema de justiça criminal. Ou as sugestões de aprimoramento da investigação, ou as sugestões de adotar ou ampliar a incidência da justiça negocial no sistema de justiça criminal. Quer dizer, essas proposições, me parece, nenhuma delas teria o condão de desformatar o sistema de justiça criminal, de criar empecilhos para que ele continuasse
funcionando de forma sistêmica. E, portanto, aquela crítica que aparentemente poderia ser procedente, nos parece, esse é o exame que foi feito no âmbito da CONAMP, não procede. Tá? E eu registro, desde logo, que a CONAMP é praticamente favorável a todo o projeto. Tá? Claro que ele precisa de aprimoramento em alguns pontos. É claro que tem pontos que são extremamente discutíveis. Tá? E, quem sabe, seria melhor recuar na adoção para que se pudesse construir uma alternativa mais consistente. Tá? Mas há 2 pontos que me parecem fundamentais para resgatar, repito, a dignidade do direito penal no país, a capacidade do direito penal exercer o seu papel fundamental de intimidação. Porque todos nós sabemos, né, que o direito penal não existe para botar as pessoas na cadeia. Isso é uma consequência da disfuncionalidade do sistema. Quando ele não se revela capaz de intimidar os predispostos, quando a ameaça que ele reproduz, ela não é suficiente e as pessoas continuam praticando crime, e no Brasil nós todos sabemos que a ameaça tem sido absolutamente insuficiente, porque as pessoas continuam, por inúmeras razões, cometendo cada vez mais crimes no país. Não é à toa que os presídios estão cheios, estão cheios. Agora, estão cheios de pessoas que cometeram crimes. Então, eu acho que tem 2 pontos que são fundamentais. Um deles é a manutenção do entendimento que tem sido manifestado pelo Supremo Tribunal Federal 90% dos últimos 50 anos, de que é possível executar a pena decorrente de uma condenação criminal após o esgotamento do conhecimento fático daquela controvérsia. Aquilo que foi batizado pela mídia brasileira como prisão após segunda instância, né? Esse foi o nome que a mídia deu, na verdade, ele se revela uma decorrência natural do sistema. O nosso sistema prevê que a discussão de fato se estabelece no primeiro grau e pode ser rediscutida em grau de recurso. Esgotadas essas 2 fases da tramitação do processo criminal, não se discute mais fato. O fato ocorreu, a materialidade de um crime. O sujeito apontado, acusado pelo Ministério Público como autor do fato, foi reconhecidamente autor do fato. E isso não se discute mais nas fases subsequentes. Então, reconhecer que é possível efetivar uma condenação decorrente de um conhecimento judicial que se deu com garantia do devido processo legal, com reconhecimento da disponibilidade do contraditório e da ampla defesa, né? Vencidas essas 2 etapas, é nós querer ordinarizar o extraordinário. Porque os recursos posteriores, eles só justificam a existência do sistema. Eles não discutem mais fato, eles não discutem mais a imputação. Isso é definitivamente decidido pelo juízo coletivo a que se dirigiu os recursos interpostos eventualmente pelas partes. Eu já estou no meu limite, presidente? E o outro tema é o tema do acordo penal. Né? Nós temos 2 tipos de acordos penais que foram sugeridos na proposta. O primeiro deles, o acordo de não persecução penal, que modifica o artigo 28, criando o artigo 28A, né? E que diz respeito a crimes de menor potencialidade ofensiva. Né? No grupo de trabalho da Câmara, esse acordo foi acolhido, só adotada uma sugestão de limites de pena sugerido pelo ministro Alexandre de Moraes no seu projeto. A nós parece que essa matéria seria melhor tratada no âmbito da Lei 9.099. E, por último, o último tema, que é o acordo penal de aplicação de pena, esse é absolutamente necessário. Todas as críticas que se faz à adoção desse instrumento no direito penal internacional, né, eles foram cuidadosamente tratados pela proposta do ministro Moro. Né? Não há nenhum risco de inocentes serem
constrangidos a praticar negociação penal com reconhecimento de culpa pelo sistema proposto, né? Que prevê que tenha que primeiro ter sido oferecida a denúncia, que tenha se submetido essa denúncia a um juízo de admissibilidade e, portanto, o juiz vai verificar se há prova da materialidade do crime, se há indícios concretos de autoria, para só aí fazer, né, reconhecer, homologar um eventual acordo penal que tenha sido proposto pelo Ministério Público e aceito pelo acusado e seu defensor. Então, esses dois pontos, meu caro presidente, me parece que são indispensáveis para que essa reforma que está sendo tentada, ela efetivamente consiga trazer para o direito penal brasileiro um pouco mais de efetividade, um pouco mais de celeridade aos processos criminais e, portanto, que o sistema de justiça criminal brasileiro efetivamente funcione. Muito obrigado e desculpe por ter excedido o tempo.